Pessoal, estamos aqui nesse papo super bacana com a Fernanda Infantini e com a Antônia. Bem-vindo vocês duas, com a Fabi Manfredi e com o Vitor. Fer, antes da gente começar, né, a Fer é presidente do nosso júri dos Smarts e nas horas vagas ela é head de mídia da Kenvue. Né? Fer, a gente está fazendo uma dinâmica diferente. A ideia aqui são 10 perguntinhas meio ping-pong para as pessoas que estão escutando a gente e assistindo a gente te conhecerem um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá. Várias reuniões no mesmo dia ou diluídas ao longo da semana? Diluídas ao longo da semana. Maravilha. Caixa de entrada sempre cheia ou toda respondida? Queria que fosse toda respondida, mas é sempre cheia. Maravilha. Evitar o erro ou errar rápido? Errar rápido, com certeza. Maravilha. Esporte em grupo ou individual? Em grupo. Em grupo. Um vôlei? O que você gosta de esporte? Eu gosto da bagunça. Então pode ser qualquer um. Maravilha, maravilha. Com ou sem spoiler? Sim. Sem spoiler. Gosto da emoção. Não gosta a emoção de de ver saber. antes, né? E depois eu vou contar uma coisa engraçada dessa de spoiler pra você quando a gente terminar aqui a gravação. Acordar cedo todo dia ou só quando é necessário? Só quando é necessário. Maravilha. Sempre dormir um pouquinho a mais. Maravilha. Cachorro ou gato? Cachorro. Dog people. Uhum. Dia ou noite? Dia. Maravilha. Fiquei na dúvida, mas eu acho que dia. Viagem 100% planejada ou aquele roteiro aberto que vai na fé? Roteiro aberto. Maravilha. Presencial ou home office? Home office com um pouquinho de presencial. Maravilha. Das antigas. E antes da gente começar, a gente está fazendo uma pergunta para todo mundo que está vindo aqui com a gente. Como é que você cuida da sua saúde? Já que a nossa conversa aqui vai passar muito por saúde, bem-estar, beleza e retail media, of course. Como é que você cuida da sua saúde? Boa. Eu cuido da minha saúde com o tempo. Eu tenho uma disciplina muito grande, um olhar especial para o meu tempo. E aí isso faz com que eu consiga me escutar mais e entender o que o meu corpo precisa, o que a minha mente precisa, o que não precisa. Às vezes é mais importante saber o que a gente não precisa do que a gente precisa. Mas o tempo é fundamental. Eu ter um tempo para mim, para me escutar e, consequentemente, me cuidar. Maravilha. Bom, o papo hoje, de novo, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre beleza, bem-estar e retail media. Eu vou deixar a primeira pergunta com um dos nossos, porque a gente tem dois aqui, um dos nossos super especialistas de retail media. Vitor, primeira pergunta é tua, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui, uma honra estar contigo aqui hoje. E, na verdade, são duas perguntas em uma, tá? Primeiro, acho que eu queria te perguntar quais são os grandes desafios para a Kenvue. E acho que você pode até explicar de novo a Kenvue, né? A gente sabe bem aí, o mercado está cada vez mais conhecendo a Kenvue, quem é a Kenvue. E também qual que é o papel do Retail Media dentro da Kenvue, dentro da estratégia da Kenvue. Super. Obrigada também, uma honra estar aqui com vocês. Primeiro falando um pouquinho de quem é a Kenvue, né? E quem somos e onde estamos. A Kenvue é a antiga divisão da consumo da Johnson & Johnson, então de todas as marcas aí icônicas que todo mundo conhece, Neutrogena, Listerine, Johnson's, Sempre Livre. No ano passado, no início do ano passado, a gente fez o spin-off, se separou oficialmente do grupo Johnson & Johnson, e a gente segue com a gestão aí de todas as marcas. Então a nossa operação, eu que trabalho lá mais de 13 anos, na Johnson, minha vida mudou só a roupagem. Eu sempre trabalhei na consumo, cuidando de todas essas marcas. Agora a gente é uma unidade separada, totalmente independente. Então a Kenvue está criando aí seu nome, a sua identidade, com seus valores, mas segue aí com as marcas. Eu costumo brincar de que a gente tá operando uma startup com marcas icônicas já super consolidadas. É o melhor dos mundos, né? A gente tem essa agilidade de ser uma empresa independente, de ser uma empresa, né, nova em termos de cultura e conceitos, mas já com marcas consolidadas, o que nos permite aí também operar de uma forma mais fluida. E eu acho que nesse momento de transformação que a gente está vivendo, de transformação pela nova cara da Kenvue, mas
numa transformação ainda não tão grande quando a gente fala de operar o negócio e operar planejamento de marketing, de investimento nas marcas. E aí já vou conectar isso com um momento, acho que, de retail media. A gente sempre fala, né? Todo mundo já ouviu falar da nova onda da publicidade. Então, é uma transformação, de fato, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma parte muito integrante de um plano de mídia como um todo, né? Então, acho que a gente começou a olhar para retail media de uma forma especial e viu lá o tamanho que isso poderia ter há uns 4, 5 anos atrás, ainda muito dentro, voltado especificamente para e-commerce. Olha, tem um espaço aqui para a gente trabalhar mais visibilidade. Olha, esses resultados estão vindo de uma forma super expressiva. Tem espaço para fazer mais. Era muito voltado para conversão num primeiro momento. Foi expandindo quando a gente sacou que dava para trabalhar branding, que dava para trabalhar construção de marca e que dava para trabalhar e puxar, né, um pouco mais do retail media como um meio, né, não só um pedaço de investimento, mas um meio de mídia mesmo, aí o negócio ficou enorme, né? A gente entendeu esse potencial, a gente começou a trabalhar primeiro com especialistas, então a gente tinha algumas pessoas dedicadas, depois a gente entendeu o potencial e o tamanho que isso poderia ter, a gente viu como precisava ter um time maior para poder trabalhar com isso, como a gente precisava conectar com mídia como um todo, e a gente não fala de forma separada, né, de forma 100% integrada, porque a gente entende que não é mais a jornada de compra, é um grande ecossistema, é um grande, né, uma integração toda do consumidor, e a gente precisa ter esse mesmo ecossistema que o consumidor vive quando ele vai comprar, a gente precisa ter lá dentro, né, para quem. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares de crescimento hoje, quando a gente fala de construção de marca, de conversão nem se fala, para o crescimento e desenvolvimento do e-commerce, e hoje já representa, né, uma fatia enorme do nosso investimento e com certeza vai continuar representando mais ainda. Muito bom. E vocês foram, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntos lá atrás, vocês foram pioneiros nessa visão de trabalhar as campanhas por audiência e não por canais. A gente sempre se refere a vocês como os que abriram as portas mesmo, sabe? Deram o modelo de operação, assim, né? De romper os silos, né? A gente tem discutido sobre isso, né, Fabi? Uhum. O grande valor do retail media, ele acontece quando você quebra os silos, você começa a olhar a audiência, né? O consumidor, a audiência, e não cada um dos canais, né? E Vi, posso adicionar uma coisa, Fê, antes de você responder, que eu acho que é interessante no seu papel? Você foi papéis diferentes, né? Então, eu acho que talvez mais rico, né, para quem está ouvindo a gente, é você contar essa mudança e o que isso faz sentido dentro dos papéis, porque quando o Vitor fala da mudança da quebra de silo, é exatamente isso, mas de alguém que já vem com outro conhecimento, né? E agora olha isso numa perspectiva, acho que mais abrangente, eu acho que é mais rico ainda, né? Não, muito legal. Eu acho que para quem não sabe, meu passado, né, hoje eu tô aqui liderando mídia, mas eu já fui trade, já fui vendas, já fui marca. Então, tem né, esse background interessante e distinto, que eu acho que permite muito ver esse ponto. E eu acho que o retail media, ele nasceu muito muito ainda como uma ferramenta de conversão e de visibilidade lá do ponto de venda mesmo. Então, isso era muito forte para mim quando eu estava lá no trade, pensando em visibilidade mesmo de ponto de venda. E essa sacada do potencial que ele pode ser e que ele é um meio, né, ele complementa a minha audiência para toda que, né, para dentro do meu plano de mídia, ele é fundamental, ele vira uma chavinha mesmo de como a gente vê essa alavanca, né? Então, e aí todo o potencial que ele hoje já se a gente comparar com 3 anos atrás, e do que vai ser, sabe-se lá o que vai ser daqui a 3 anos. Então, eu acho que é uma transformação muito importante, mas essa virada de chave do trade, do comercial, como uma ferramenta comercial para uma ferramenta de mídia, de construção de marca,
ele é fundamental para o tamanho que o retail media tá tomando, né? E trabalhar isso, claro, de forma integrada. Eu acho que, falando um pouco da questão das audiências, a gente, na Kenvue, né, trabalha com saúde, trabalha com marcas, que é cuidado de saúde do início, a gente sempre fala, né, são todos os dias que os nossos consumidores usam os nossos produtos todos os dias, do início ao fim da vida, né, em cuidados, mas são categorias completamente diferentes. Apesar de eu estar falando de saúde, eu estou falando de skincare, de cuidado para a pele, de proteção solar, ao mesmo tempo eu estou falando de Tylenol, que é para dor, que eu estou falando de Listerine, que é enxaguatório bucal, que são momentos de compra completamente diferentes, né, jornadas de compra, audiências completamente diferentes. Então, falar e entender esse ecossistema do consumidor de cada uma das categorias, ele é fundamental para eu entender o que eu quero com o retail media, aonde ele está neste momento, né? Então, olhar para a audiência é fundamental, muito mais do que eu olhar só para o meio, e olhar o meio de uma forma complementar aos outros meios que eu já vou investir, né? Fer, eu tenho uma pergunta aqui. Vocês têm múltiplas marcas, né? Teve alguma marca em específico que vocês começaram a testar os formatos e as audiências de retail media, ou vocês fizeram tudo ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Foi logo no início, acho que foi opa, retail media tá crescendo, vamos investir aqui, e fomos com todas as marcas. Legal. E aí a gente aprendeu logo de cara que não só o estágio, né, eu preciso entender qual é dentro desse ecossistema de compra, qual é o papel do retail media, e que é muito diferente para cada uma das categorias, mas que também o próprio varejo está em estágios diferentes e não necessariamente está pronto com as mesmas soluções para cada uma das categorias. Então, ficou muito evidente para a gente que skincare, que é a nossa, eu acho que é de todas as categorias que a gente trabalha, é a que está mais evoluída nisso, não só até pelo comportamento, né, do shopper e de como ele interage, mas o próprio varejo também, acho que começou a trabalhar mais esse espaço para skincare. É uma categoria que demanda muita informação, que tem muitas informações complexas, né, quando a gente pega, né, o cuidado para a pele, são milhões de ativos, milhões de tipos, né, E é durante todo o ano, né? É durante todo o ano. E dentro de skincare, alguns segmentos diferentes. Então, isso pegando há 3, 4 anos atrás, a categoria de proteção solar, que hoje eu já posso afirmar que é uma compra durante o ano todo, não era tão evidente assim. Ainda estava muito claro que no verão tem pico, é uma categoria que segue sazonal. Mas proteção solar para o rosto, ele é uma categoria que hoje tem uma compra muito mais flat o ano todo. Então, eu preciso, claro, trabalhar esses picos, mas de uma forma, né, constante e linear. E o retail media ajudou muito a isso, porque ajudou nessa jornada. Porque eu já tinha lá o meu consumidor, né, que estava indo comprar limpeza, hidratação e interagir com a categoria, e eu consegui trazer lá no momento da compra de uma forma complementar. E aí que deu a nossa grande sacada de, opa, aqui eu não estou só falando de conversão, não estou só aumentando o meu ticket médio, não vou fazer uma ação, né, uma visibilidade específica, eu vou também construir marca, porque daí eu construo a rotina, né, de skincare como um todo, mas eu também construo a minha marca, eu consigo construir o meu portfólio. Neutrogena é uma marca que tem, né, diversas categorias, então é importante traduzir isso. E retail media é, sem dúvida nenhuma, de todas as nossas categorias, skincare e as marcas que estão ganhando de mais beleza. tração. É a que está ganhando mais tração e é a que tem mais representatividade. Hoje, quase 30% do nosso investimento de mídia está em retail para essa marca. Que é bem diferente, por exemplo, de uma categoria de analgésico, por exemplo, né, com Tylenol. É um outro momento, é um momento de compra diferente. Eu não compro num momento de prazer, né, como eu compro skincare. Eu tô lá, né, o shopper, ele tá lá muito mais aberto a receber a informação, a interagir com essa construção de marca que a gente tá querendo fazer. A compra de analgésico, ela é literalmente pela dor, para resolver um problema. São pouquíssimas pessoas que compram de uma forma planejada, que fazem lá a sua farmacinha. Então, eu preciso ter um conteúdo correto, assertivo,
né? É toda uma dinâmica diferente, seja do tipo de conteúdo que eu vou colocar, seja do tipo de solução que eu vou buscar, né? Como retail media. Mas vem crescendo muito nesse último ano, que é muito curioso. Então, o que eu atribuo à evolução das soluções que retail media vem, né, oferecendo. E eu acho também que você está estabelecendo um relacionamento ali com aquele teu consumidor através daquela nova história, né? Seja de retail media ou, enfim, seja outro formato. O que eu fico me perguntando aqui é como é que você monta cada uma dessas histórias para cada uma dessas verticais. Vamos chamar de vertical, né? Uhum. Porque você tem que mudar muito rápido, né? E talvez uma coisa interessante e uma oportunidade seja você se preparar para essas mudanças, né? Conta um pouquinho para a gente esses desafios que você tem de comunicar os produtos diferentes usando as audiências ali de retail media e usando uma linguagem talvez até diferente também, né? Super. Acho que tem 3 grandes pontos que são importantes para a gente. Primeiro é a capacitação do time. Eu preciso de especialistas, né? E esse especialista de retail media, para mim, ele é um especialista novo no mercado. Porque ele é um especialista que ele precisa entender de mídia, então ele tem que ter o background técnico para discutir alcance, frequência, né? Saber discutir audiência, conectar com plano de mídia. E ele tem que ter o background comercial, porque ele tá conectado lá na ponta. Então ele tem que ter a linguagem lá do SKU, mais vendido, de reposição e tal, porque conecta muito. Então, primeiro, eu acho que é um perfil específico que a gente vem montando. E eu tenho discutido isso muito no mercado, que é novo, de fato. Não tem uma... Né? Não tem uma pessoa formada Não para tem uma isso, pessoa né? formada. E não tem um certo e errado, e eu acho que essa é a beleza do que a gente está vivendo, dessa transformação. Mas ter uma pessoa dedicada, né? E aí eu falo uma pessoa, hoje a gente tem um time maior, porque a gente tem uma complexidade de marcas, mas ter uma estrutura dedicada, ele é fundamental. E que saiba aí navegar, para que eu possa potencializar o retail media para um lado e para o outro, né? Para o comercial e para a mídia. Acho que outro ponto é ter uma área de conteúdo. E essa foi uma das mudanças que a gente fez na Kenvue nos últimos 3 anos, de ter uma estrutura de conteúdo in-house mesmo, e que tá ali pensando no momento e no conteúdo certo, no formato certo, muito apoiado com inteligência artificial. Porque eu consigo, óbvio, eu tenho braço para captar e para entender tudo que eu tô né, como nosso conteúdo está performando, mas a inteligência artificial nos dá uma velocidade para isso muito legal. Então, com isso a gente consegue. Tá bom, eu tenho um time especialista que vai saber a solução e que vai saber qual é a melhor forma, o que eu tenho que ajustar. Eu tenho um time de conteúdo que vai, sabendo o que eu tenho que ajustar da parte de solução do varejo, como eu vou fazer isso? Qual é a mensagem que eu preciso falar e tal. E o meu time de mídia integrado, ele tem que estar olhando para complementar todo esse outro ecossistema. E aí eu acho que é um ponto interessante que eu estou falando aqui de retail media, e aí tem todas as suas variações né, in-site, off-site, como eu vou complementar com out of home, que eu estou falando da jornada, como eu vou complementar o consumidor, ele é um só e ele está vendo tudo ao mesmo... Eu gosto de brincar do filme que ganhou o Oscar, né, no ano passado, tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Este é o retrato de uma pessoa que trabalha com mídia. Precisa pensar em tudo. Ao mesmo tempo, trocando mensagem, tá? Porque o consumidor cansa muito rápido da mensagem. Ele tá sempre a um passo de trocar a tua marca, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E ele tá sendo impactado em todos os lugares, né? Em out of home, na TV, no celular, no conteúdo. E tudo isso precisa estar muito integrado. Senão, também não adianta eu ter lá a minha estratégia de retail media perfeita se não está conectada com isso. Então, acho que a parte da especialização de conteúdo e dessa integração com mídia, para mim, são os pontos fundamentais que são constantes desafios, né? Você sabe o que eu estava pensando enquanto você estava falando? Nos cases que a gente acompanha a Kenvue fazer, né? E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, porque a gente está na época dos Smarts, né? E ano passado vocês ganharam o GP com Bafocalipse de Listerine, né? E tudo que você estava falando de retail media,
eu tive a impressão de ter visto no case de Bafocalipse com Listerine, né? Ou seja, isso mostra que pelo menos há um ano ou mais, vocês já estão tocando isso, talvez até de forma natural, né? E eu fico me perguntando, será que teremos mais um case bacana que você vai poder compartilhar aqui com a gente em primeira mão, já que você não gosta de dar spoiler, mas de repente A né, gente gosta. a gente gosta. Porque uma coisa que eu percebo é o crescimento das categorias de retail media e e-commerce dentro do prêmio. Você como presidente do júri, você vai ver isso já já. Mas eu fiquei pensando, pô, será que ela vai poder compartilhar aqui com a gente, dar um spoiler de algum case bacana que ela fez usando essa expertise de retail media? Porque naturalmente, quando você estava falando, eu fiquei pensando no Apocalipse, que foi um case icônico, né? Super. E eu acho muito legal trazer o Bafocalipse, porque ele foi um case virtual, né? Ele aconteceu dentro de um jogo. Exato. E ele estava super integrado dentro de um jogo. E aí né? Acho que tinha uma dinâmica ali de integração. O próprio jogo, ele trazia isso e mostrava os personagens do jogo vivendo na cidade, né? Sendo impactados pela marca. E depois, claro, quem estava ali jogando podia levar e comprar. E a gente fez focado ali também, né? Levou a conversão naquele momento num espaço pequeno. Então, a gente pegou essa ideia de como é que a gente explora, como é que a gente faz toda essa integração na vida real, né? E como é que a gente leva isso para uma coisa muito maior. Então, acho que, dando um pouquinho de spoilers, a gente trabalhou esse ano bastante com Neutrogena, né? Com essa categoria de skincare, que é a nossa, né? E proteção solar, que é a nossa categoria, acho que mais complexa. E a gente explorou muito isso, né? A gente entendeu, seja mix de meios, seja momentos de uso. Acho que esse ponto, ele é fundamental. Quando a gente sacou que eu não tô só falando e preciso mapear todos os pontos de contato com o meu consumidor, mas também os pontos de interação com ele, né, que ele tem com a categoria. Acho que a gente tem um case muito legal para falar de proteção solar, e a gente levou e trabalhou muito bem retail media, explorando o carnaval, explorando o momento de uso de proteção solar, mapeando, né, todo o trajeto do ecossistema do consumidor, fora do ambiente óbvio, que é a praia, né, a praia e a piscina. A gente entendeu que momentos de horas no sol eram importantes também para aumentar o uso, aumentar a frequência de uso, aumentar, consequentemente, o ticket médio, quando a gente fala, porque eu estou comprando, né, mais proteção solar. E o ponto de venda, ele é fundamental para uma categoria que é de impulso, né, que é uma compra que ainda não é 100% planejada. Então, a gente trabalhou um mix de meio super robusto, fez um plano muito legal para a Neutrogena Sunfresh, e a gente conseguiu fazer verão o ano todo. Então, a gente explorou, entendeu, né, que praia e piscina era importante, mas a gente precisava estender para horas ao sol, então a gente começou a participar de festivais, De música, né? de música, Legal. de outros momentos de bloquinho de carnaval, de orla na praia. A gente foi para São João, que era uma data que, né, não era óbvia, mas que tá todo mundo na rua, né, exposto. E como a gente conectava, então, eu acho que isso foi um trabalho muito bem feito de todos os meios, muito forte com social media, muito forte com creators, contando essa história, que essa história, num primeiro momento, estava óbvia na nossa cabeça, mas a gente precisava vocalizar, né? Então, não é só a marca através do plano de mídia, é todos os, né, embaixadores da marca, influenciadores contando isso também. E, claro, o varejo, que é a ponta final, que amarra tudo isso. Então, a gente contou essa história com o retail media também. E aí, fechou esse ciclo. Então, Fê, uma coisa que eu acho muito brilhante desse case de Neutrogena Sunfresh é que, assim, desde que essa categoria existe, a gente sabe, todo mundo já ouviu de algum dermatologista em algum momento que deveria passar o protetor solar em qualquer situação, né? Saiu de casa, deveria estar de protetor solar. Só que é muito difícil você incluir isso dentro do hábito diário das pessoas. Então,
quando você recebe uma prescrição dessa, ela fica muito longe da tua realidade. E eu acho que vocês fizeram uma estratégia intermediária, né? Que é num bloco de carnaval, num festival de música e tudo mais, talvez no imaginário natural das pessoas não está colocar o protetor solar. Só que vocês foram até as pessoas, né? E com os mochileiros, enfim. E as pessoas começaram a entender que, poxa, não, legal, vou ficar aqui nesse festival 4, 5 horas no sol. A gente sempre volta com a Com a marca da marquinha. camiseta, né? Vermelho, enfim, tudo mais. E ali foi assim, criou um mega buzz, né? Porque foi uma das marcas mais comentadas, né? De carnaval, dos últimos festivais, enfim, tudo mais. Porque estava no momento certo, na hora certa, com a solução certa. Nem só com a mensagem, com a Acho que solução a certa. solução é o ponto principal. Eu acho que esse é um desafio de todas as marcas, né? A marca que consegue entregar, contar a sua história através de uma solução é a marca que consegue se destacar no meio da multidão. Porque senão é só mais uma mensagem, é só mais um, né? É só mais um ad ali popando no Ô, celular. Fê, eu tenho uma pergunta até em relação a tudo isso que você tem falado e essa construção que vocês têm feito já há um tempo. Acho que vocês têm uma série de aprendizados, mas considerando os parceiros que trabalham com vocês, né, no marketing, e na mídia, e em social, em outras disciplinas, como que vocês também organizam todos esses parceiros para, né, terem esse olhar mais estratégico para o negócio, né, e que considerem essa opção de forma estratégica, né, o quão ela é em representatividade de resultado. Super. Esse é se eu puder voltar e adicionar, esse também é um desafio. Como os parceiros estão se... Todo mundo nessa transformação que a gente está vivendo, todo mundo está tendo que se reinventar. A gente, como indústria, né, como anunciante, está tendo que se reinventar, entendendo que, putz, eu preciso ter um time especialista, eu preciso ter uma estrutura maior, meu bucket, talvez, né, de investimento, talvez precise aumentar. Eu estou me reinventando lá dentro, né, como surgindo, né, a importância do retail media. O varejo, obviamente, se reinventando, trazendo soluções, mas os parceiros e principalmente as agências precisam urgentemente se reinventar e entender este novo papel. Antes a gente trabalhava com um parceiro especialista para cada uma das frentes, disciplinas, né? Então, eu tenho uma agência de mídia que eu vou olhar aqui, então tá, né? Deixa eu ver, acho que uns 7 anos atrás a gente tinha uma agência, né, de publicidade e tinha uma agência de digital. Imagina hoje essa realidade, uma agência separada de digital, né? Mas essa era uma realidade de todas as multinacionais. As empresas, né, as agências se posicionavam como, eu sou especialista em digital. Imagina hoje uma agência que, né, isso é o mínimo que a pessoa nem se apresente, né, se não for. Então, e hoje eu vejo o que o digital foi lá atrás, o que o retail media tá sendo. Não existe mais hoje uma agência, né, de mídia, uma agência, né, estratégica, que não vá considerar este meio, que não tenha essa especialidade, né, esse conhecimento. Porque a estratégia, ela precisa estar integrada do início ao fim. Então, essa questão da reinvenção de todas as frentes, né, ela precisa acontecer constantemente. Então, essa é uma coisa que a gente tem puxado muito dos parceiros, né. Tem que dar uma chacoalhada, não é tão simples, tem a teoria e tem a prática, né, que é então então agora a gente vai trabalhar de forma integrada, aí chega na hora meio, não, como assim, esse aqui é meu, esse aqui não é tão simples assim, então o nosso time precisa estar muito bem preparado, a nossa estratégia tem que estar muito bem clara, para que a gente consiga, né, liderar também e cutucar um pouco mais essa transformação que a gente quer ver. O parceiro se entendendo que ele está lidando com um ecossistema como um todo. Então, hoje a gente gerencia, não é um pool de agências, né? É um pool de parceiros. É um ecossistema mesmo, né? Que faz o negócio todo ali acontecer. E você acha que as empresas, as agências que estão olhando hoje o retail media, elas ainda estão muito presas no fundo de funil do online? Acho que sim. Acho que ainda tem um caminho, a conversa ainda para os parceiros, né, que são especialistas ou só focados em retail media, ou que nasceram dali, eles acabam focando, sim, muito em fundo de funil e também na construção de marca. Esse e também que eu acho que não pode acontecer. Não, eu olho tudo. Eu preciso olhar, e aí nem é mais funil, é esse
emaranhado que eu tô chamando aqui de ecossistema, né? Então, claro que a gente tem que olhar de forma segmentada, porque aí a gente precisa com dado, com informação, para ser cada vez mais assertivo e preciso, eu preciso olhar no detalhe, mas eu tenho que ter essa perspectiva do todo, né? Eu não posso focar só nisso. Então, acho que esse é um catch-up que o mercado ainda precisa Sabe uma coisa que eu sempre avançar. falei, né? Desde que eu tô nesse mundo do retail media, acho que o Vitor tá antes até, mas o que eu sempre falei, os pedidos sempre chegavam, né? Eu quero fazer conversão. Eu não tenho dinheiro de branding. Eu falava assim, qual é o seu objetivo de negócio? Quem que você quer, com quem você quer falar? Vamos olhar aqui se a sua marca está construída, não está construída, as pessoas estão buscando, não estão buscando. Essa separação no retail media não existe, porque tudo é tudo gera a conversão, né? Só que a pessoa pode estar em estágios diferentes de É conversão, isso. né? Então, partir dessa parte de construção e mover, né, essa audiência para o final do funil também é importante, assim como a conversão, né? E até para novos usuários. Então, acho que o retail media, acho que quebra alguns. Deveria, né? E acho que a gente está fazendo essa provocação de quebra de silo, de trabalho mais ecossistêmico, olhar um pouco mais abrangente para o negócio. E também acho que em relação a alguns conceitos que estão pré-estabelecidos, né? No nosso mercado do branding ou performance, né? Ah, e brandformance. Eu acho que no retail media não tem isso, né? Tem quem é a sua audiência, né? E como que a gente move ela a uma conversão Exato. que seja efetiva e cada vez mais em novas pessoas que estejam em momentos diferentes. Super. E esse ponto que tu falou do estar em estágios diferentes é uma sacada fundamental, porque eu não necessariamente vou ter a conversão naquele momento, mas eu vou ter daqui a horas depois, ou daqui a 2 dias depois, ou daqui a 1 mês depois. E tá tudo bem, porque não é linear, né? Acho que antes a gente trabalhava de uma forma muito mais linear, seja no funil, seja no... Ah, agora a pessoa foi impactada pela minha marca, daí agora ela entendeu, agora ela, né, preferiu a minha marca a outra, então agora ela vai converter. Não é assim, né? Ela é impactada o tempo todo, ela é influenciada o tempo todo, ela vai chegar lá, o final vai fazer tudo certinho, no final ela não converte. E pode não converter, mas daqui a 1 mês ela converte sem passar por tudo aquilo, né? Então, essa quebra de paradigma mesmo, né? De conceito e entender que não é linear é fundamental para trabalhar de A forma mais gente acho que está integrada. vivendo esse momento de mercado que está saindo de um paradigma de conversar com o seu potencial, com a sua potencial audiência por canal e conversar com a sua potencial audiência, Uhum. independente do canal, né? E o retail media, eu acho que ele é bem libertador para quem gerencia marcas, justamente porque você consegue conversar com essa audiência ao longo do tempo, né? Inclusive no longo prazo, né? Eu posso separar uma audiência e conversar com ela por meses, até anos. Super. Então eu consigo ver exatamente o que você falou, né, Fabi, de entender como ela se moveu, né? E às vezes você consegue fazer um trabalho de awareness e ainda usando um pouco do funil. O funil tá antigo, né? O funil, eu brinco que o funil, como teoria, Fabiano, o funil foi criado em 1924. Olha que maluquice, tem 100 anos, cara. A gente ainda fala do funil, mas ele é ilustrativo. Mas, enfim, esse processo, né, de descer no funil, ele não é mais, ele é totalmente misturado. Mas ainda que a gente pense nisso, né? Se você pensa em audiência, você consegue ajudar a maturidade de decisão da tua audiência ao longo do tempo, né? E se você formata a campanha só por canal, você nunca sabe aonde aquela audiência foi impactada, né? Aquela Super. pessoa que você está falando, se ela foi impactada por um canal ou por outro, porque cada campanha setada por canal está falando com uma audiência que você não sabe qual é, né? Então, acho que esse é um paradigma grande, mas é interessante que eu vejo poucas pessoas e marcas ainda dominando, né? E eu sinto que vocês foram talvez um dos primeiros ali, dos 2, 3 primeiros que dominaram rapidamente isso. Isso é muito, muito legal de ouvir, que acho que foi um esforço, né? Foi de uma forma intencional, que logo que a gente teve esse insight e entendeu isso, acho que os nossos planos passaram a ser de uma forma intencional, dessa forma, né? Desde o início até a ativação. E o legal, eu acho que o retail media, ele é um dos únicos meios que eu consigo ver a efetividade do início ao fim. Eu tenho dado na mão, na hora. Então, eu tô vendo ali quantas pessoas eu tô impactando, tô vendo ali, né? Eu tô construindo
né? Tô impactando a minha audiência, como ela tá interagindo e se ela tá comprando, né? Na hora, de uma forma super integrada. Então, acho que além de tudo isso, tem uma vantagem muito grande, porque eu consigo analisar de uma forma imediata e de uma forma, né, correlacionando, assim, todo E esse se ela caminho voltou com a dado. comprar, se ela voltou a recomprar, se ela Isso, tá abandonando, então que é exatamente. uma abertura, assim, né? Abre meio que um mundo, né? Mas é interessante ouvir que é um mundo super legal, super assim, é o mundo ideal que todo marqueteiro sonhou, mas ainda poucos fizeram a passagem do paradigma para o outro. Você sabe o que eu estava pensando, ouvindo vocês três falarem aqui? Uns 11 anos atrás, eu estava num evento, não me lembro qual, e teve uma pessoa que falou assim, pessoal, todo mundo olha mobile, né? Já que um dia lá atrás a gente foi à Mobile Marketing Association, isso ficou, né, na minha cabeça. Todo mundo olha mobile como um canal. Mobile não é um canal, mobile é uma camada que toca todos os canais, porque em cada momento você vai fazer alguma coisa diferente para falar em vídeo, para falar em search, para falar de play, para falar não sei o quê. E eu tenho a impressão, de ouvindo vocês falarem, que isso meio que se transformou na conversa de retail media e transformou o funil nesse flywheel, né? Quase como uma coisa virtuosa, né? Onde dados é uma coisa extremamente importante, né? E aí, eu vou deixar aqui para nossa discussão final a importância de você se preparar, né? Para lidar com essa quantidade de dados, porque senão você acaba não extraindo, talvez, desse flywheel todo o potencial e todo o impacto de negócios que você possa fazer. Como é que vocês fizeram para montar essa estratégia de dados e construir os clusters e tudo? Olha, esse é um ponto super chave. Eu acho que a gente ainda avançamos muito, mas ainda não estamos lá. Porque eu acho que a infinidade de dados que a gente tem acaba nos perdendo um pouco. São tantas possibilidades de análises Muita e informação. abundância, É né? muita coisa que às vezes a gente... Tá, mas eu analiso, e vamos trazer essa visão, e qual é o nível ótimo, né, para a tomada de decisão? Acho que é fundamental para entender o consumidor. E isso de uma forma constante. Então, os dados, sem dúvida nenhuma, são fundamentais e de uma forma granular cada vez mais, porque daí eu consigo entender, né, o comportamento, se ele voltou, se ele deixou de comprar, o porquê, aonde que ele parou, em que momento, né? Se está sendo efetivo ou não, e eu consigo cruzar todos os dados. Então, acho que tem um desafio ainda da integração. Hoje a tecnologia nos ajuda muito a trabalhar isso de uma forma integrada. Não necessariamente a gente tem a integração de todos os dados, então ainda tem um caminho ali a ser mastigado de integração com todos os outros dados, Um né? caminho que gera oportunidade também, né? Muita, com certeza. E que a tecnologia tem um papel fundamental para ajudar, para acelerar, né, esse processo. Quanto mais a gente tirar, né, do ser humano né, de botar a mão na massa para fazer essa integração, melhor. Mas tem ainda uma coisa cultural que eu acho que eu preciso encontrar o nível ótimo, porque senão a gente fica com muito dado e o que eu sempre brinco com o meu time. Tá, mas isso é uma informação ou isso é o que eu faço com essa informação? O consumidor, ele comprou X vezes mais. Sim, mas... Como é que isso impacta, né? O que eu faço com essa informação, né? Então, como que de fato eu tenho pessoas capacitadas para transformar isso em insight? E aí eu acho que aí a tecnologia tem uma limitação. A tecnologia, a inteligência artificial pode nos cuspir várias análises. Mas o grande clique, eu preciso ter alguém entendendo do negócio, olhando, né, toda essa transformação. Então, tem um desafio ainda cultural para mim, vou chamar aqui de cultural, que é de como que a gente trabalha e entende esse nível ótimo, para também não atrapalhar na tomada de decisão. Então, de fato extrair o que é insight, e não ficar também só nas análises. Porque se a gente olha para trás, putz, eu não tinha todas essas informações. Se eu olho 3, 4 anos atrás, eu não tinha tanta informação. Agora eu tenho um monte, o que é muito maravilhoso. Eu dizia, putz, eu não posso tomar essa decisão porque eu não... Tá me faltando esse dado, tá me faltando essa visão. Agora não, calma aí, eu já vou tomar essa decisão porque
eu tenho que fazer 50 milhões de análises. Qual é o nível ótimo aqui? Então, tem um desafio, de fato, em transformar a informação em insight, e esse nível ótimo, e claro, como é que eu uso a tecnologia da melhor forma, né? Mas, sem dúvidas nenhuma, dados são a chave para a gente acelerar cada vez mais. Maravilha. Considerações finais? Eu ouvi você falar várias vezes de integração. Eu acho que essa é uma palavra-chave, né, para toda essa evolução possível que vem por aí. Então, eu queria parabenizar vocês por ter conseguido, né, fazer essa integração acontecer na prática e deixar esse lembrete para todo mundo que está ouvindo a gente, né, e assistindo a gente. Tem que integrar, né? Tem que trabalhar junto, em conjunto, e que o valor vem, né? Com certeza. Eu acho que a gente falou bastante coisa. Eu só queria dizer que, olhando para a nossa história, né, de pessoas que passaram por momentos desse mercado de comunicação, mídia e negócios diferentes, eu diria que a gente está num momento muito chave, né, com um potencial gigante na mão, né, com os clientes cada vez mais buscando essa eficiência e essa construção de resultado. E a gente tem ferramentas muito grandiosas para fazer isso acontecer. A Fê falou de informação, eu falo que muita informação é informação nenhuma, né? Então, como a gente se organiza e olha, né, tem esse olhar para o negócio e usa das alavancas certas, com os parceiros certos na mesma mesa para a gente fazer, né, tudo acontecer ainda mais do que vem acontecendo. Então, Muito legal. Maravilha. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa integração e essa, né, buscar cada vez mais informações, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Estamos, né, numa conversa super integrada, diversas perspectivas, e o nosso papel é conversar mais sobre, trazer perspectivas diferentes e desafiar, porque eu sempre brinco, a transformação ela é constante. Assim como a gente nem imaginava que a gente ia estar aqui em 2024. Há 3 anos atrás, falando de retail media nesta intensidade, sabe-se lá o que a gente vai estar fazendo em 2026, 2027. Mas é nosso papel acelerar para a gente estar falando de cada vez mais transformações. Perfeito, Fê. Vitor, Fabi, obrigado pelo insight de vocês. Fê, Antônia, obrigado pelo tempo de vocês e por compartilhar com a nossa comunidade. No final do dia, eu conto para todo mundo que me pergunta que eu acho que a coisa mais bacana do que a gente constrói são essas conversas, né? E se você gostou dessa série, não deixe de maratonar os outros episódios onde a gente fala de beleza, bem-estar, saúde e, claro, retail media. Vamos para a próxima.